direitas, dobrando os joelhos e confessar a Ele todo o nosso coração e dizer assim: Deus, realmente eu errei, eu preciso do Teu perdão, da Tua misericórdia. E essas pessoas, por passar por essa situação e dar ouvido à voz do inimigo, elas começam a se contrair e o amor de Deus vai se esfriando porque ela não consegue pedir perdão. E o Espírito Santo de Deus automaticamente acaba se afastando. Na verdade, essa pessoa também acaba se afastando do Espírito Santo de Deus, automaticamente. E Deus ele fala: e vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões. A Bíblia fala que os nossos pecados nos levam à morte. Mas o Espírito Santo de Deus, com perdão, ele nos traz vida. E ele fala: e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida. O Espírito Santo de Deus veio e nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E tem mais, o 14 fala: tendo cancelado o escrito de dúvida que era contra nós e que costumava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, escravando da cruz. Deus foi lançado todos os nossos pecados ali, ó, cada prego que foi lançado, cada coronismo foi tudo lançado naquela cruz. E despojando os principados e as potestades, todos os demônios, Deus o expulsou em amor à nossa vida. E desprezando e triunfando deles lá na cruz. Com toda aquela humilhação. Com toda aquela humilhação que o próprio Cristo passou naquela cruz, ele pôde triunfar. Olhando num olhar carnal, ali era a pior coisa do mundo que Jesus pôde passar, olhando pelo lado carnal. Mas ali na cruz, Deus ele pôde vencer. Deus teve vitória. E enquanto muitos pensavam assim: o Cristo morreu naquela época, né? Ele não dizia que era o Filho de Deus, porque ele não ressuscitou. Então o povo do olhar carnal, aquilo era uma derrota. Mas diante de Deus, ele não perde uma guerra, ali estava tendo vitória. A Bíblia fala que dentro da morte de Jesus, ele desceu ao inferno e tomou a chave do inferno. O próprio Cristo, ele foi lá, a Bíblia declara isso, que ele foi lá e tomou a chave do inferno. Então um lugar que é preparado por Satanás, nem o próprio Satanás tem controle do mundo dele. O Espírito Santo de Deus, Jesus, foi até o inferno e tomou dele. Então Deus ele fala que ele tem todo o poder e autoridade. Deuteronômio fala, em Deuteronômio 32, 39, fala: desde agora que eu sou, eu somente, mas nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa escapar da minha mão. Quando perguntaram, Jesus falou assim: avisa lá para aquele homem lá que o grande eu sou. Quem é esse? Só ele é. Só ele é Deus. Só ele é. Só ele pode fazer. Só ele, vai nenhum. Deus ele é o grande Jeová Rafá. O Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que transforma, o Deus que liberta e o Deus que nos traz vida. Aleluia, Em João 3, capítulo 3, versículo 8, fala que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, quando Jesus veio aqui à terra, a pedido do nosso Deus, ele veio para desfazer todas as obras malignas que estavam sendo feitas sobre nossas vidas. E que até hoje se manifesta a glória de Deus, que é para destruir as obras malignas de Satanás sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus está aqui e a glória de Deus está se manifestando sobre nossas vidas para destruir toda a seta maligna do diabo sobre nossas vidas, sobre a vida da nossa família. Toda a seta maligna que o demônio está lançando sobre nós, nós lançamos flechas de vitória sobre a vida dele, porque quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente só triunfa. Quando a gente segue os caminhos de Jesus, a gente só tem vitória.
Então tudo que o inimigo planejou, se ele fez obra de macumba sobre a tua vida, se ele está lançando discórdia sobre a tua casa, se ele está derramando um espírito maligno sobre a tua família, um espírito de prostituição na tua família, se o demônio está agindo dessa forma, o Espírito Santo de Deus está aqui. E onde há luz, as trevas se espalham. E o Espírito Santo de Deus é que triunfa aqui nesse lugar. É o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que aonde a gente pisar a planta do nosso pé, a gente prospera. Aonde a gente, representante, embaixador de Cristo. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. E Jesus ele também fala que nós vamos fazer obras maiores que ele. E se aonde Jesus ele chegava, coisas diferentes aconteciam, assim acontece na nossa vida, porque nós somos representantes de Cristo. Nós vamos fazer obras maiores que o próprio Cristo. E eu creio que todo espírito maligno caiu por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 16 fala, nisto conhecendo o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e ver o seu irmão padecer necessidade, e fechar os seus corações, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato, de verdade. É interessante. A Bíblia nos ensina a fazer isso, a vir na casa do nosso irmão. A senhora está doente e não pode, a gente está aqui cumprindo. Nós somos representantes de Cristo. Nós devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos. Se um dia eu estivesse enfermo, eu queria com certeza que um irmão chegasse na minha casa lá para orar pela minha vida, né? Com certeza, quando a gente sente essa dificuldade de não chegar na igreja. Mas a Bíblia fala aí que nós devemos não amar só de palavra, dizer assim, é o que hoje existe, né? Hoje a gente vê muito isso, de pessoas abrir a boca e dizer assim, ah, eu te amo, tu mora aqui, ó. Mas em atitudes, a Bíblia fala, né, também, até como o próprio Jesus passou por isso. O meu povo me honra com lábios, mas os seus corações estão longe, estão distantes de mim. Então, de boca acontece muito, ah, Jesus eu te amo, Deus eu te amo, mas as atitudes começam a declarar tudo ao contrário que aquilo que você falou, né? E as obras falam muito mais alto, né, do que palavras, do que a gente possa estar gritando. A Bíblia fala que nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá, né? E se eu estou tendo atitudes boas, com certeza aquelas pessoas vão saber quem realmente você é e quem realmente você serve. Capítulo 3, vamos lá, Colossenses, ele fala, portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, vê, ao terceiro dia Jesus ele ressuscitou. É interessante. E Paulo fala, ele dá uma ênfase como se a gente realmente tivesse ressuscitado junto com Cristo. Nós morremos para o mundo e nós recebemos desde já uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo, no capítulo 2, ele fala que os nossos pecados estavam sendo cravados juntamente com Cristo ali naquela cruz. E no capítulo 3 ele fala que juntamente com Cristo a gente ressuscita, né? Juntamente com Cristo há uma nova situação, um novo corpo, uma nova vida, novas atitudes, novamente, nova forma de pensar. E buscar as coisas de lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Vê, a situação é diferente. Quando estava na cruz, as coisas eram tudo superficial, né? As pessoas só estavam vendo aquela situação. Mas a partir do momento que Deus ele ressuscitou com um corpo glorificado. Ele se tornou algo novo. Então Deus ele já nos orienta não mais viver naquela situação superficial, mas sim onde Cristo vive, das coisas do alto, olhando para o alvo e prosseguindo, avante, seguindo a Jesus, seguindo os seus conselhos. E pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas daqui da terra. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo
em Deus. Quando Cristo é a nossa vida, se manifesta então em vós também sereis manifestado juntamente com Ele em glória. Veja que interessante, né? Quando Cristo ele passa a ser a nossa vida, se manifesta então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo fala, já não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive em mim, terrível, né? Né? Quando ele fala isso, ele já está querendo dizer o quê? Que já não são mais as minhas atitudes que prevalecem, mas sim a de Deus. Né? Ele fala, não mais vive, não mais eu, mas Cristo sim, ele permanece em mim. Então, quando tem uma pessoa tomando controle de certo algo, é ele que manda. Se você está ali dirigindo, digamos que Paulo seja o carro e Jesus quer ir para a direita, o carro tem que seguir, porque Jesus está direcionando Paulo a ir à direita. É verdade. Né? Digamos que raciocínio comigo, né? Digamos que você é o carro e Cristo é o piloto ali da situação. Quando ele passa a assumir o controle, quem tem que mandar é ele. Não adianta você querer Jesus querendo ir para a direita e você querendo ir para a esquerda. Não adianta, porque dali ninguém sai para canto nenhum. Termina batendo. Né? Termina até batendo e a situação é precária, como fala lá, o pecado nos traz morte. E essa batida pode causar morte ou ferimentos graves na nossa vida. Então, quando a gente deixa Deus assumir o controle da nossa vida, tudo muda. Há novos direcionamentos. Já não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque morreste a vossa vida, que está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifesta, então, vós também serei manifestado a Ele em glória. É interessante, né? Quando você está em pecado e você se arrepende verdadeiramente, a glória de Deus e a misericórdia de Deus vem cobrindo esse pecado e ocultando tudo e tornando algo novo possível. É interessante, né? Aí ele fala, no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele começa a citar um dos pecados: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre prostituição vem a ira de Deus, sobre a impureza vem a ira de Deus, sobre paixões de lascívia, desejos malignos e avareza, que é a idolatria. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nela. Ele fala, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagens obscenas do vosso falar. Mas o versículo 7 ele fala, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo. Aí que é interessante. O cristão, assim comigo, hoje a gente vive nesse tempo, né? A gente vive nesse tempo. Que a gente sabe do que vai acontecer em algumas horas, porque a gente programou. Ninguém sabe se vai dar certo, né? Mas a gente também sabe do que aconteceu no passado. Mas do futuro a gente não sabe, só Deus. Só Deus sabe. Mas o cristão, velho, a gente está nesse tempo. Nesse tempo. O cristão já está nesse. É interessante. Tanto o cristão está aqui como aqui, mas geralmente o cristão está sempre com a visão lá na frente. É verdade. Ele sabe do passado porque a Bíblia relata. E muitas vezes ele consegue enxergar algo futuro com a revelação de Deus. Viver em outra dimensão. O cristão ele vive voltado de algo olhando para frente, para o céu, para cima. Ele está olhando além do que as pessoas conseguem ver. Tipo, é interessante, Noé. Isso é fé, né? É a fé. A fé é o que fala, né? É a fim e fé, fundamento das realmente, coisas que não se vê, mas que se espera.
É interessante que Noé, ele vivia em um outro tempo que não era o dele. Ele estava em um lugar que não chovia a tempo. Aí Deus pega e fala assim para Noé: eu estou cansado desse povo. Eu vou destruir a terra, mas por misericórdia eu vou te livrar. Faz uma arca, e essa arca vai ser desse tamanho, desse jeito, e tu vai botar 2 animais de cada espécie, cada um de um sexo masculino e feminino. E dali ele pôde ouvir a voz de Deus. Mas vê que loucura, vê que loucura. Um lugar onde não estava chovendo, Noé começa a declarar e dizer assim: olha, vai haver um grande dilúvio, viu? Se preparem, Deus me orientou assim. O povo não acreditou. Aí estava Noé, como um louco, criando um barco do tamanho de um trem. Vê que interessante. Ele estava vivendo um tempo que não era dele. E todos chamando ele de louco, né? Ele tá Pois doido. é. Né? Pois é. E ele estava vivendo um tempo que não era o dele. Que era o tempo de Deus para a vida dele. Tempo de Deus. A gente tem que começar a entrar e ouvir a voz de Deus para seguir o tempo de Deus. Aí dali ele começou a fazer. O que aconteceu? Houve o dilúvio. O povo não estava preparado para isso. E todos duvidando de Noé, né? Pois é. Todos duvidavam dele, duvidaram dele. Duvidaram. Aí E dali, dentre outros que estavam vivendo em outro tempo que não era o ele deles. chamando e profetizando que Pois ia é. haver o dilúvio. E eles, Noé está caducando. É. Ele está doido, Noé está caducando. E Noé batendo o machado fazendo a arca, né? Mas não é diferente de hoje, né? Hoje você fala, Jesus está voltando. Naquele tempo ele Ninguém dizia dá assim. importância. É, Né? Pois é. É muito hoje parecido. Muito igual. Jesus está voltando e está bem pertinho, não está longe não. A gente fala, Jesus está voltando. Aí a pessoa, eu escuto isso desde criança. Pois é. A minha filha mesmo diz isso, que está na Suíça, diz assim. Eu digo desde criança, mas um dia é como. Um ano é como um dia para o Senhor. É verdade. Um dia eu disse isso também, eu já estou aqui assim, crendo. não? Pois é. Com paciência vamos esperar, porque nós vamos ver a glória de Deus reinar nessas nuvens aí. Viu? Vamos ver. Aquele que crê, ele vai ver. E o que Deus preparar e levar logo, seja louvado o nome do Senhor. É verdade. Meu E no filho. 10 ele fala assim: e vos revestivos do novo homem. Já é uma nova pessoa. Né? Ele precisa estar aí, seguindo Deus. Quando a gente segue a Deus, a gente se torna uma nova pessoa. E o versículo 12 ele fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amado, de termos efeitos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportais uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivos de queixa contra outros. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é vinculado da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos coração, a qual também foste chamado em um corpo e seja agradecido. Amém, irmã? Amém. E tudo fizestes, e seja em palavra, seja em ação, e fazeis o nome do Senhor Jesus, andando por ele, graças a Deus Pai. Sempre com atitudes, né? A atitude ele fala muito mais alto do que as nossas falácias. Não é isso? Porque adianta a gente abrir a boca e dizer assim: eu amo o meu irmão, mas não tem uma atitude de amor sobre a vida dele, né? Verdade. E Apocalipse, deixa eu ver aqui para encerrar. Apocalipse.
versículo 2:10, que ele fala assim: não temais as coisas que tens de sofrer. Né? Lembrando daquilo que a gente estava falando, né? Eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Não temais as coisas que tens de sofrer. E eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres posto à prova, e tereis a tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E eu não lembro onde é que está agora, que ele fala assim, é Apocalipse aqui, 3:11, capítulo 3, versículo 11, para encerrar. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração para o povo dele, né? Ser fiel. 3:11. Ser fiel, olhando para Jesus, independente das circunstâncias que acontecem na nossa vida. Não é isso? Independente das circunstâncias, vamos olhar para Jesus, a cada dia mais se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, a cada dia morrer, deixar morrer a nossa carne, para que o Espírito Santo de Deus venha reviver sobre nossas vidas diariamente. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pela palavra que foi dada, Deus. Ó Deus, porque o Senhor falou em nossos corações, Senhor. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, permanecer fiel até a morte, Senhor. Ó Deus, para conseguir essa coroa da vida, Senhor. E se chegar e se encontrar contigo nesse grande dia, Senhor. Ó Deus, nós cremos que o Senhor irá voltar, Deus, e nós estamos anunciando, Senhor. Ó Deus, nós estamos ansiosos, ó Deus, pela Tua vinda. Ora, vem, Senhor Jesus. Ó Pai, fica conosco, Senhor Jesus. Estende Tua mão sobre nós a cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor pode estar derramando Tuas bênçãos sem medida sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que nada venha faltar sobre essa casa. Que o Teu Espírito Santo de Deus não venha faltar sobre essa casa, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, desde já te agradeço. Também, tem alguma dor, alguma coisa, está doente? Eu tô. Está doente? É mesmo? Amém. Minha bebê também. Amém. Desde a hora que eu cheguei aqui, só ela reclama, mas eu ando no pé, né? Amém. Vamos orar, né? A Bíblia vai falar que a gente deve orar por aquelas pessoas que estão enfermas e pela autoridade do nome de Jesus expulsar toda enfermidade. Ora Então, por mim. Vamos orar. Vamos orar. Está na hora ainda? Então, amém. Deus abençoe vocês aí. Pode desligar. Desliga um pouquinho para a gente orar. Amém.